Bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Nessa aula, nós faremos as autocorreções do nosso livro Trilhas, no módulo 2, capítulo 7, páginas 324, 326, 327, 331 a 334. Então, vocês farão as atividades no livro e algumas vocês farão no caderno, tá bom? Então vamos acompanhar aí, pegue seu livro didático. Vamos começar nossa aula de hoje. Na página 324, diz respeito à distribuição da população por faixa etária. Podemos estudar a população brasileira de acordo com a faixa etária de seus habitantes, classificando-os em grupos de idade. Veja no gráfico abaixo a divisão desses grupos. Aí nós temos um gráfico que mostra essa divisão dos grupos. Aí nós temos de lilás, os idosos, grupo formado por pessoas com 60 anos de idade ou mais. 30% da população por faixa etária, né? Nós 30%, crianças e jovens. Grupo formado por pessoas que têm de 0 a 19 anos de idade. E o outro grupo é 56%, diz respeito aos adultos, que é um grupo formado por pessoas que têm entre 20 e 59 anos de idade. Então, na questão número 1, qual faixa etária abrange a maior parte da população brasileira? Observando o gráfico, qual é a maior parte? Qual é o grupo, né, na verdade? Qual é o grupo que abrange a maior parte da população brasileira? Então, nós temos os adultos. Número 2. Qual é o grupo de idade com menor representação na população brasileira? Nós temos aqui 14% é formado por idosos. Então, o grupo com menor representação na população brasileira são os idosos. Terceira questão. Dos grupos de idade da população brasileira representados no gráfico, em qual você se encontra? Então, como vocês são crianças, então de 0 a 19 anos, né? Esse grupo aqui que compõe 30% da população. Grupo formado por pessoas que têm de 0 a 19 anos de idade, que é o grupo de crianças e jovens. Na página 326, nós temos um texto que é sobre o respeito aos idosos. Eu gostaria que vocês lessem comigo o texto. Leia o trecho do texto a seguir, que relata uma situação vivenciada pelo menino Felipe e seu avô, Amâncio. A pequena praça em que estavam era longe das suas casas e, de súbito, a chuva os apanhou no caminho. O avô tentou encontrar um lugar para se abrigarem. Nenhuma marquise à disposição, nenhum toldo, nenhum beiral avançado para a rua que pudesse salvá-los. Embaixo das árvores, eles corriam perigo dos raios. Então o avô se esqueceu da idade, lembrou-se do seu tempo de menino e seguiu brincando nas enxurradas com o neto. Então, o fato de Amâncio ser idoso não impediu que ele e seu neto vivessem um momento de descontração. Felipe valoriza a companhia de seu avô e os ensinamentos transmitidos por ele, pois assim sempre aprende algo novo. Assim como Felipe, devemos valorizar e respeitar os idosos. Atualmente, eles são o grupo que mais cresce na população brasileira. Então, essas duas perguntas somente para a gente estar discutindo aqui, tá bom? Mas se você preferir também, você pode responder em seu livro. Então, na letra A, em sua opinião, é importante respeitar os idosos? É importante respeitar os idosos? Justifique sua resposta. Por que é importante respeitar os idosos? Como sabemos, eles não têm mais o vigor da juventude.
certo? Mas com certeza possuem uma invejável experiência de vida. E após essa trajetória, na qual parte delas se dedicaram por meio do trabalho ou outra atividade que ele realizou no decorrer da sua vida, da sua juventude, é justo que os idosos sejam tratados com dignidade, tendo acesso à educação, ao lazer e ao atendimento prioritário. Vamos lá para a questão da letra B. Pense em uma situação vivida por você na qual valorizou uma pessoa idosa. Compartilhe essa experiência com a turma. Aí, no caso, vamos discutir. Você poderá estar respondendo. Isso aqui é uma resposta pessoal também. Você já vivenciou uma situação em que você valorizou um idoso? Por exemplo, quando você andou de ônibus, será que você deu lugar para esse idoso? Ou será que você ajudou ele a atravessar a rua? Será que você já obedeceu o seu avô ou sua avó? Então, é isso que você vai escrever aí nessa questão da letra B, compartilhando essas experiências. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão. Na página 327, pinte os quadros de acordo com as faixas etárias. Nós temos de vermelho crianças e jovens, de verde adultos e azul idosos. Primeiro quadradinho, pessoas com 60 anos de idade ou mais e que representam 14% da população brasileira. Então, azul são os idosos, né? Pessoas em plena idade de exercer atividade profissional são os adultos. Necessitam de oportunidade de trabalho para iniciar a vida profissional, como o programa Jovem Aprendiz. São as crianças e jovens. Precisamente os jovens, né? Porque as crianças, elas não trabalham. Demandam investimento no setor da saúde, pois os problemas de saúde são mais frequentes nessa faixa etária. Nós temos idosos. Necessitam de aposentadoria para suprir suas necessidades básicas de ampliação das opções de lazer que proporcione melhor qualidade de vida. São os idosos também. Pessoas de 20 a 59 anos de idade que representam 56% da população brasileira são os adultos. Demanda investimento em educação, desde a educação infantil até a universidade. São as crianças e jovens. Necessitam de oferta de cursos de capacitação profissional para que estejam atualizados para o mercado de trabalho. São os adultos. Então, esse grupo de adultos, né? Pessoas de 0 a 19 anos de idade e que representam 30% da população residente no Brasil. São as crianças e jovens. Na página 331, nós temos mais atividades. Preencha o diagrama com as palavras que correspondem às frases abaixo. Na letra A, foram escravizados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de café e na exploração de recursos minerais. Foram os africanos. Letra B, locais de refúgio procurados pelos africanos escravizados. Os quilombos. Letra C, brasileiros descendentes de africanos escravizados que atualmente vivem nos quilombos. São os quilombolas. Letra D, principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. Os portugueses. Letra E, uma das atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores portugueses no início de sua ocupação das terras brasileiras foi a agricultura. Letra F, pessoas de outros países que chegaram ao Brasil principalmente a partir do século XVIII. Atualmente chegam em menor número em nosso país, são os imigrantes. G, povos que já habitavam o Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500. Então, os indígenas, eles já estavam aqui em nosso país. Vamos lá para a próxima questão.
na página 332 e 333. A segunda questão, encontre as palavras abaixo no diagrama e com elas complete corretamente o texto a seguir. Aí vocês irão encontrar essas 4 palavras: população, êxodo, cidades e rural. Então ficaria assim, essa questão. A letra A, população brasileira durante décadas viveu predominantemente no espaço rural, quando as pessoas se dedicavam principalmente às atividades agrícolas. Letra B, com o êxodo rural, ocorrido principalmente na década de 1970, a maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades, ou seja, atualmente as pessoas vivem predominantemente no espaço urbano. Então, o êxodo rural é a saída das pessoas lá do interior, lá do espaço rural, para morar na cidade. Terceira questão. Anote os principais fatores que contribuíram para o êxodo rural no Brasil. Quais foram os principais fatores que fez com que essas pessoas saíssem do espaço rural para ir morar na cidade? Então, tem alguns fatores que nós já estudamos também. Entre eles, a mecanização do campo, a atração de trabalhadores para a indústria nas cidades e a busca por melhores condições de vida. Então, esses foram os principais fatores que contribuíram para o êxodo rural aqui em nosso país. Quarta questão. No capítulo 5, você estudou as conquistas das mulheres no Brasil em relação ao direito de votar, estudar e seguir uma carreira profissional. Escolha uma mulher adulta com a qual você conviva e faça uma entrevista com ela, utilizando as questões a seguir. Registre as respostas abaixo e apresente para a turma. Então, essa questão aqui, da quarta questão, você irá entrevistar uma pessoa, uma mulher adulta do seu convívio, irá seguir esse roteiro. Qual é o seu o nome, a idade, se ela trabalha em casa, qual profissão, se for mulher. Por ser mulher, você enfrentou preconceito na opção de trabalho que escolheu, então você vai descrever essa situação. Isso aqui é uma resposta pessoal. Você pode estar registrando essa entrevista em seu caderno para compartilharmos em sala de aula, tá bom? Então vamos para a última questão. Quinta, observe o mapa. A seguir, responda as questões no caderno. Então, essa questão aqui, questão A, B, C. A quinta e a sexta questão... Não, na verdade, é só a quinta questão. Você vai registrar em seu caderno. Sexta questão, você irá fazer no seu livro mesmo, tá bom? Na letra A da quinta questão, em que áreas? Em que áreas do estado está concentrada a maior parte da população? Então, para responder essas questões, você irá observar aqui o mapa do Amazonas, que é sobre a densidade demográfica do ano de 2010. Em que áreas? Lembrando que as áreas com a cor mais escura são as áreas mais habitadas, com as cores mais claras são as áreas menos habitadas. Em que área do estado está concentrada a maior parte da população? Então, se você for observar aqui, bem próximo, né, de Manaus, nós vamos ter a maior parte da população está concentrada próximo a Manaus, que é a capital aqui do estado do Amazonas. Na letra B, qual faixa de habitantes por quilômetros quadrado é predominantemente no estado do Amazonas? Então, nós observamos que a faixa de habitante por quilômetro quadrado que predomina aqui, né? Se você for ver toda essa região aqui do nosso estado, predomina uma cor mais clara, né? Então, essa cor clara aqui, de acordo com a legenda, predomina a faixa de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Muito bem, letra C. Compare o mapa
ao lado com o mapa da página 318 e descrevam uma diferença entre a distribuição da população do estado do Amazonas e do estado de São Paulo. Se você for analisar essas páginas, vocês irão perceber que o estado de São Paulo ele possui a maior concentração de habitantes em relação ao estado do Amazonas. Vamos lá para a sexta questão. Complete as frases abaixo de acordo com o gráfico da página 324. Então, vocês irão observar o gráfico da página 324. Letra A. O grupo é constituído de crianças e jovens de 0 a 19 anos de idade e representa 30% da população do Brasil. B. O grupo dos adultos é composto por pessoas de 20 a 59 anos de idade e representa 56% da população do Brasil. Letra C. Já o grupo dos idosos é formado de pessoas com 60 anos ou mais de idade e representa 14% da população no país. Então, façam as correções, observando cada questão, tá bom? Então, nós encerramos hoje por aqui e eu aguardo vocês para uma próxima aula.